Pessoal, a gente vai falar sobre ainda avaliações de estoque. Agora vamos falar sobre os custos que estão relacionados à gestão de estoque. Obviamente que a gente vai constatar aí nesta aula que desta aula vai ser constatado que a partir desta aula vão ter os exercícios que são cobrados em prova. A gente vai ver que cai muito da literalidade dos conceitos, só isso. Então você vai olhar esses conceitos, vai ser cara crachá, olhar para a prova e vai responder de acordo com o que está nesses conceitos e ponto final, não tem para onde fugir, ok? Então mais decoreba isso aqui do que entendimento. Parte 2 aí então. Dias vai falar que nós temos um sistema de custos aí, certo? Então nós temos alguns custos aí, podemos ter os custos de produção, que é o mais utilizado para a empresa de produção sob demanda. Então a empresa atende os pedidos de clientes que por unidade, quer por lotes, em função de uma venda efetiva. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que o custo por ordem de produção, então vai ser sob demanda, isso aqui dá para entender bem certinho se eu utilizar aqui custos por ordem de produção. Se eu colocar um exemplo aqui para você lembrar na tua prova, vai ser excelente. Exemplo, cozinha, móveis planejados. Os móveis planejados vai ter aí esse custo por ordem de produção. Então então olha, veja que ficou mais fácil agora. Mais utilizado para empresas de produção sob encomenda. Ficou mais fácil, não ficou? A empresa atende aos pedidos de clientes, quer por unidade, quer por lotes, em função de uma venda efetivada. Então, exemplo, móveis planejados. Custo por processo de fabricação, agora por processo, não mais por ordem. Então agora tem uma empresa, uma montadora de veículos, por exemplo. Então é usado na produção contínua. São as empresas que normalmente produzem para estoque. Então um veículo, por exemplo, então vou comprar aí um Ford Ka. Quanto custa? É por processo de produção. Então agora não é mais por ordem de produção, e agora é por por processo. Então lembrar processo, lembra de linha de produção, e aí você lembra aí de fábricas de veículos, por exemplo. Então processo, exemplo, o valor vai ser igual para todos, fábrica de veículos. Ok. E por fim vai ter o custo padrão. Custo padrão ou standard. Então, o custo pré-determinado cientificamente. Então serve para todos. Então custo padrão é o custo pré-determinado. Então se ele é padrão, ele vai ser para todos, ok? Então custo padrão, custo pré-determinado cientificamente, considerando as condições normais e aceitáveis de operação da empresa, ok? Então o custo pré-determinado, você vai lembrar que ele é então aqui pré-determinado cientificamente. Então vai ser, o que é cientificamente? Significa que teve um estudo em cima, uma avaliação aí, vai ser considerando condições normais e também as condições aceitáveis de operação da empresa, ok? Então, utilizando aí, por exemplo, as melhores práticas, ok? Então, esse custo padrão cai mais em prova, ok? Vai ter uma questão inclusive relacionada aí sobre a definição desse custo padrão. Vamos ver se você vai acertar aí quando chegar nessa questão, ok? Então, vamos ver se a gente lembra de um exemplo aí para pensar num custo padrão. O que significa um custo padrão?
algo que vai ser comum a todos, certo? Um custo padrão. Então veja que lá no outro, por processo de fabricação, cada carro vai ter um valor diferenciado, certo? Cada empresa, fábrica, às vezes do mesmo produto, mas de uma fábrica diferente, vai ter custos diferentes também. Aqui não, aqui vai ser tudo padronizado. Então, custo pré-determinado. Beleza? Talvez aí um custo padrão seria aí tarifa de eu ia falar de, tá, vamos falar uma outra, energia elétrica, pronto. Então a energia elétrica aí vai ser 1 kW, vai ter um custo pré-determinado aí de acordo com a regulação aí da ANEEL. Não sei se dá para usar isso daí, mas para fins de você acertar na prova tá valendo. Perfeito? Custo de armazenagem. Qual é a fórmula? Isso aqui só cai, custo de armazenagem, ele só cai, normalmente quando cai a literalidade desta fórmula. Então eu vou ter que considerar no meu custo de armazenagem o que? A quantidade de material em que eu tenho em estoque. O que mais? O tempo desta armazenagem, o preço unitário do material. Para saber do meu custo, eu tenho que saber o quanto que eu tenho. Quanto eu tenho, então vai ser definido por essas variáveis. E por fim, taxa de armazenamento, que é expressa geralmente em termos de porcentagem do custo unitário. Então veja, quero saber lá custo de armazenagem, tem que saber o que eu tenho em estoque, quanto eu tenho em termos de quantidade e depois qual valor, certo? E por qual tempo, qual período que esse material vai ficar lá dentro, qual período. E agora eu vou usar o que? Qual taxa? Para você pensar, para eu comparar isso aqui como, por exemplo, uma aplicação financeira. Então, quanto que eu estaria deixando de receber de juros, por exemplo, de remuneração dessa aplicação financeira se eu tenho meu capital investido aqui. Então, essa fórmula aí vai ser o custo de armazenagem ou de carregamento, ok? Então veja, aplicação financeira, vamos supor que aqui o que eu tenho, material X, quanto que eu tenho, 10, 15 unidades, qual é o valor? R$1.000, qual o período? Em 15, vou ficar com esse período 36 meses, qual é a taxa que eu aplico ali? Está sendo em X%, ok? Então essa aqui é uma taxa em termos de custo unitário. Para eu saber, esta taxa aqui é a taxa que eu, por exemplo, estaria deixando de receber numa aplicação financeira. Isso aí é o meu custo. Beleza? Então vou pegar o meu valor. Isso aqui vai dar o que? Um valor. E observe aqui, o quantidade ele divide por 2. Ok? Então ele pega a quantidade, divide por 2, multiplica pelo tempo, multiplica pelo preço e multiplica pela taxa. Isso daqui vai ser o meu custo de armazenagem. Então isso aqui vai cair mais a literalidade ou às vezes o conceito, ok? Custo total. O que é o meu custo total? Eu vou analisar tudo na minha cadeia de suplemento, certo? Vou analisar todos os custos envolvidos aí com a efetiva, desde a compra, desde da requisição do meu pedido até, por exemplo, no órgão público, a efetiva entrega desse produto aí. Então tudo que tem aqui dentro relativos aos custos eu vou estar analisando. Então aqui também desde a ordem de pedido até a entrega aí numa venda. Então vem entreguei da venda aqui, então ocorreu então a entrega desse material aí para o seu
comprador. Então vou analisar todos esses custos aí. Por que eu vou analisar? Porque no mercado concorrencial eu vou ter algumas coisas lá de economia. Por exemplo, cá eu vou ter duas preço e tempo. Aqui é a lei da demanda e da oferta. Então veja, aqui o mercado está em equilíbrio, perfeito? O mercado está em equilíbrio. O que acontece? No mercado concorrencial, eu vou trazer um exemplo rapidinho para a gente pensar aqui, para você entender mais ou menos como que funciona isso. Eu tenho um carrinho de pipoca, exemplo, certo? Eu vendo pipoca na frente de uma faculdade. Eu tenho dois tipos de pipoca. Tenho lá a pipoca lá custando R$3 e uma maiorzinha custando aí o pacote R$4. E como não tinha ninguém vendia pipoca, começou a formar filas e mais filas para eu vender. Minhas vendas estão ótimas aí, estão vendendo bastante. O que acontece? Quando o pessoal vê que está ocorrendo que bastante vendas, então tem demandas bastante, o que vai acontecer então? Vai acontecer que outra empresa, outro carrinho de pipoca vai entrar na jogada. Vai vender também a quanto? A R$3 e também a R$4. Do meu lado, o que aconteceu com meus clientes? A metade foram para ele agora. Então, considerando que a qualidade é a mesma, o quantitativo é o mesmo, dividiu a clientela. Perfeito? Agora, chegou o final do mês, eu vou fazer os meus cálculos, começo a verificar que eu estou operando um prejuízo. O que eu vou pensar? Vou aumentar essas pipocas. Qual é o valor ideal para mim? Essa aqui eu vou passar a pipoca a R$10 e essa daqui a R$15. Ok? Agora você vai na fila, chega na tua vez lá de pagar a pipoca, você vai olhar assim, eu quero uma pipoca pequena, quanto custa? R$10. Você vai olhar, não, sabe de uma coisa? Eu tô meio sem fome, eu vou voltar outra hora. O que aconteceu? Você abandona, você sai desta situação. O que vai acontecer? Então veja aqui, ó, no gráfico, o mercado estava em equilíbrio. Aí o que aconteceu? Eu quis aumentar o preço, então o preço que estava, por exemplo, de preço de R$4 aqui, ou melhor, ou de 3, vamos pegar o de 3 aqui, aumentei para 4. Opa, para 4 não, para 10. R$10. Quando aumentei para 10, o que aconteceu? Veio, subiu aqui mais em cima, né? Então quando aumentei para R$10 esse valor aqui, o que aconteceu? Bateu aqui na oferta, desci, aqui é quantidade, aqui baixou. O que aconteceu aqui, ó? A quantidade antes era vendida até aqui, certo? Agora vamos supor que aqui era 1000 pacotes de pipocas, desse de R$3. Agora eu comecei a vender 20 pacotes. O que aconteceu? Aumentou o preço, diminuiu a demanda, ok? Diminuiu a demanda. Então, e veja aqui o que aconteceu com a oferta. Eu estou ofertando menos, então menos gente está querendo entrar nesse mercado também. Então, a partir do momento que começa a crescer, veja, crescer a demanda vindo para cá, a demanda aumentando, vindo, se deslocando para a direita. O que vai acontecer com a oferta? A oferta vai estar vindo para aumentar também, ok? Estou aumentando o preço, está acontecendo com a demanda, está diminuindo aí o quantitativo comprado. O que é isso daqui? Isso daqui é um mercado concorrencial, de mercado de concorrência perfeita. Então eu não vou
arbitrar preços. Então, preços já estão determinados pelo mercado. Então, agora, o que eu vou ter que pensar? Nos meus custos no decorrer do tempo. Então, eu vou ter que analisar todos os meus custos, custo total. Então, é isso que ele está dizendo aqui em cima. Uma boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de suprimento com as exigências da operação. Ok? Então, eu tenho que pensar nisso aí. Então, agora, a exigência da operação vai me exigir um preço, e o preço vai estar tabelado praticamente, e por estar com o preço tabelado, eu vou ter que começar a pensar agora no conceito do custo total. Então, eu tenho que andar sempre com esse custo total, pensando nele, dormindo com ele, acordando com ele sempre. Então, as atividades de suprimento, de modo a tirar vantagem da oposição das curvas de custo. Então, olha aqui que é a oposição. Então, vamos supor que isso aqui seja o meu lucro, para você entender. A oposição do meu custo, agora vai ver quem é o meu lucro. Então, veja, vai ter aqui fundos e topos. Então, veja, dependendo aonde eu estiver operando, eu vou estar o que? Aumentando ou diminuindo o meu lucro. Então, para eu tirar vantagem da oposição das curvas de custo, que seria o que? Os meus lucros aqui, eu tenho que pensar nos todos os custos, aí o custo total. Beleza? Seria isso. Agora só cair para as questões. Um abraço e até a próxima.